Atlético começa a contar e tem um prejuízo gigante na Arena MRV, veja os números. Atlético e Cruzeiro, torcida única, é a solução para o confronto? Grande acerto da diretoria, até que enfim, um acerto em cheio, a gente vai comentar sobre isso, é hora de tomar aquele cafezinho. Você está no Café com Geves. Muito bom dia para você que me acompanha. Quero que você fale de onde você acompanha o nosso canal, tá? Aproveite também para deixar o seu like no nosso vídeo. É muito importante a sua ajuda com o like também e faça com que a gente seja recomendado a outras pessoas que também gostam do conteúdo do Galo e gostam de conteúdo sério, beleza? Então conto muito com a sua ajuda e se inscreva agora mesmo no canal se não for inscrito. Vamos às notícias. Bom, todo mundo já sabe que houve uma quebradeira danada na Arena MRV, né, no último clássico, no domingo, e o prejuízo ele começa a ser contabilizado, né? Alguns números aparecem, o que de fato foi quebrado e tudo mais. E segundo o Clube Alvinegro, segundo o Galo, só de cadeira, gente, atenção, hein? Só de cadeira foram 258 unidades quebradas, cada uma ao custo de R$ 400. Então, só de cadeiras o custo vai chegar a aproximadamente R$ 103 mil, tá? Segundo a Arena MRV, ainda tem custeio com mão de obra, instalação e tudo mais. O portão 20, que é onde ficam as catracas, onde foram danificadas, todas as catracas do setor foram danificadas, algumas quebradas. Realmente um vandalismo absurdo, uma selvageria que aconteceu na Arena MRV, e ainda levantaram outros prejuízos, adesivos arrancados, câmera de monitoramento, as próprias catracas que eu citei, um vaso sanitário arrebentado. Gente, quem que vai no estádio para quebrar vaso? Pensa nisso, pensa no nível desses torcedores, tá? E um alarme de dentro de um banheiro de pessoas com deficiência destruído. Então esse prejuízo só das cadeiras chega a 103 mil, vai ser muito maior que isso. O Atlético ainda não tem o valor total do que foi de fato danificado, mas aos poucos vai sendo contabilizado isso e gera uma tristeza danada na gente, não só porque é nossa casa, não só porque é a Arena MRV, mas é porque a gente consegue ver que fica cada vez mais difícil você respeitar as outras pessoas, respeitar o outro lado, ser diferente, pensar diferente, cada vez mais difícil, né? O mundo sempre caminhando para o lado moderno das coisas, para o lado onde tem-se mais flexibilidade com as coisas, né? Entende-se mais outros lados, mas no futebol parece que cada vez mais caminhamos para a idade da pedra. Essa é a verdade. E um outro ponto também sobre isso, né, é que a diretoria do Cruzeiro disse que, inclusive, orientou os torcedores para procurar os seus direitos junto aos direitos dos consumidores, devido à questão das portas do banheiro que foram retiradas. O Atlético já até admitiu esse exagero e põe exagero nisso, né, gente? É uma falta de noção, assim, daquelas tremendas, se retirar a porta de banheiro feminino, né? Ninguém consegue imaginar quem propôs, quem executou isso. Realmente foi uma coisa, assim, absurda, bizonha, terrível, né, o que aconteceu. E certamente esse tipo de ação, ao invés de você coibir o vandalismo, você pode contribuir para o vandalismo. Porque o cara fala assim, tem porta de banheiro aqui, não tem nada, não está funcionando, vou quebrar esse negócio aqui mesmo. Obviamente que não deveria ser assim, mas é assim que funciona, vocês sabem disso, né? Então fica aí o registro do prejuízo na Arena, com certeza vai passar de 200 mil e para aí vai, né? Tendo as informações completas eu trago para você aqui. E diante disso, né, a próxima pauta é justamente para a gente falar sobre torcida única no clássico. É a solução para esse tipo de coisa? Eu penso o seguinte: a torcida única, quando você tem ali uma alegação de problema de segurança pública e tudo mais, você simplesmente atesta que não existe competência do Estado, competência da polícia, não existe civilidade, não tem como você conviver pensando diferente com outras pessoas no estádio de futebol. Você não pode ter uma camisa preto e branco, outro ter uma camisa vermelha, porque isso aí é um problema, isso aí gera morte, gera sangue, gera briga, gera vandalismo e tudo que vocês sabem que acontece, né? Então fica aí uma reflexão da sociedade para esse tipo de coisa, né? Quando você tem que proibir
que a torcida adversária entre no estádio, participe da festa, porque não existe segurança pública que vá prevenir a esse tipo de ato, prevenir a confrontos, né? Então, realmente, a gente caminha para ser uma sociedade cada vez mais arcaica no futebol, né? Ao ponto que outras coisas da vida, tudo vai evoluindo, né? Tudo vai ganhando novos contornos no futebol. A gente está cada vez mais próximo, né, dos neandertais, próximos dos homens das cavernas, onde se brigava, se batia para conseguir as coisas, né? Eu fui muito no Mineirão na década de 90, em clássicos, maioria 50-50. Cara, era incrível, sempre teve confusão, mas era diferente do que é hoje, né? Hoje em dia as coisas estão para um lado muito mais mortal, um lado onde você pode, às vezes, sair para ir no clássico com sua família, ou alguma coisa do tipo e não voltar mais, né? Isso, tem vários casos desse tipo, e fica aí uma reflexão. Será que a gente não está pronto para viver em sociedade mais dentro do futebol? Será que a civilidade acabou? Lá em São Paulo, por exemplo, já é torcida única. O CEO do Atlético, Bruno Musi, foi inclusive perguntado sobre isso e disse que gera prejuízo, gera desconforto e que a rivalidade local é muito grande e caminha sim para a torcida única, né? Então fica aí um atestado de que não existe civilidade, não dá para conviver em sociedade dentro do estádio de futebol, desde que hajam pessoas diferentes, times diferentes, né? Então, muito triste tudo isso, mas na minha opinião, acaba que talvez seja o remédio para a gente melhorar esse ponto de violência nos estádios, para as famílias poderem curtir o estádio, poder voltar ao estádio com segurança, ir e voltar para casa, né? Então, fica aí a reflexão, mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui no Bica Galo. Como você prefere? Diante de tudo que você vê, de tudo que acontece no clássico, não só aqui, mas no Brasil inteiro, você prefere a torcida única? Você prefere a torcida dividida, 50-50? Você prefere a torcida 10% de um e 90% de outro? Deixa que você pensa aqui nos comentários, pois é muito importante a sua opinião, tá? Agora eu quero falar de um acerto da diretoria, né? Finalmente um acerto da diretoria. Antes, deixa eu só dar um recado rápido, deixa eu falar da 1xBet, tá bom? Se você está procurando um lugar para fazer as suas apostas, vá de 1xBet, entre com o código Canal Bica Galo e garanta até R$ 1.200 válidos para novos usuários no primeiro depósito. O código vai aparecer aqui embaixo para você e vai ficar fixado no primeiro comentário da descrição desse vídeo, beleza? Então, tamo junto e vamos de 1xBet, código Canal Bica Galo. Bom, agora eu vou falar sobre o acerto da diretoria, eu quero falar sobre o Matheus Izep, né? Vocês já sabem que o Izep renovou, o contrato novo vale até 2028, final de 2028, uma multa alta, que eu já vou comentar sobre isso. O jogador que realmente é diferenciado, já tem contrato com a Nike, já é visto por clubes brasileiros e estrangeiros também, já entrou, já apareceu em capa de jornal espanhol falando de Real Madrid. Então é um jogador que de fato a diretoria está blindando e finalmente um acerto dessa diretoria nesse ponto foi muito bem, né? Realmente um gol de placa aí, essa renovação com o Izep. A renovação anterior, ela trazia uma multa de 8 milhões para 24 milhões de reais no mercado interno. Então, qualquer clube que chegasse com 24 milhões nacional conseguiria levar o Izep para esse clube. Agora, essa multa ela já aumentou bastante. O jogador tem 22 gols nessa temporada, em 24 jogos. Tá? Só no Sub-20 ele tem 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. Em Sub-17 ele tem 20 jogos, 21 gols e 4 assistências. O cara tem mais gols do que jogos no Sub-17, então tá sobrando lá. Izep já fez hat-trick, né, que são 3 gols na mesma partida, já fez o gol que Pelé não fez, gol de meio de campo, fez gol de tudo quanto é maneira, e a multa agora do jogador tá na casa de 70 milhões de reais, aproximadamente 12, 13 milhões de euros, né? Então fica bem mais difícil de um clube nacional investir, ao passo de que a multa para clubes estrangeiros continua em 50 milhões de euros. Então, o Atlético blindando a sua principal promessa nas últimas décadas. E aí sim, um grande acerto. Eu queria que você deixasse também a sua opinião no nosso vídeo, beleza? Torcedor, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Queria falar com você que hoje às 7 horas da noite tem Galo e Bragantino lá no Nabi Abichedid e a gente transmite ao vivo aqui no Bica Galo. A partir das 6 horas tem pré-jogo, vai ter transmissão, eu participo da transmissão comentando, depois tem pós-jogo, coletiva, jornada esportiva completa, dia de Galo, é aqui no canal Bica Galo. Um grande abraço a você, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves, uma ótima segunda e que venha uma vitória do Galo. E eu fui.